A gente tá feliz, pobre, em decadência. Cada vez menos gente conhece a gente. Os fãs chamam a gente de tio. Como é que a gente chama isso aí? Sucesso. A gente tá junto há 30 anos e não é porque a gente é bom ou porque a gente fez uma escolha, vamos escolher o melhor baterista. Não, é porque a gente era amigo. Se você me perguntar se a gente queria ter alcançado alguma coisa a mais, é lógico. Se a gente gostaria de ter vivido disso e tido a banda com uma coisa que fosse mais famosa, não ia ser ruim se acontecesse. Mas eu não sei se acontecesse, a gente continuaria tendo a cabeça que a gente tem. Talvez não. A gente cometeu, não sei se um erro ou um acerto. A vida não tem si, né? Só tem o que tem. Seu tempo determinado. Há tempo pra tudo debaixo do céu. Não adianta voltar o relógio pra trás. O que passou, passou. Não volta mais. E todo mundo quer saber quanto tempo ainda resta. Todo mundo quer viver pelo menos 200 anos. É preciso entender que o amor demonstrado na cruz traz vida eterna. Alô, galera do YouTube. Barra do Rock. Cadê o Marcelo? O Marcelo tá em Franca, ele mora em Poxa, um Franca. beijo pro Marcelo. Marcelo tá em Franca. Parabéns, que bom que vocês Não estão tem- voltando ó. aqui. Peraí! Não. Caraca! Não, isso não. Eu me Parabéns, que bom que vocês estão voltando ativo. Não. Você fica a partir de maio nas Plataformas digitais. plataformas digitais, você começa a acompanhar as canções inéditas compostas para a festa de 30 anos. Comemorar 30 anos com 30 músicas inéditas é um baita desafio. Não me apetece assento na casa dos lordes. Pode ser que isso aqui não saia, né? Porque tá no meio do caminho e a gente tá brigando com isso. Tem muita ideia, tem muita coisa na gaveta. Quero ser um grão no meio de outros grãos do sal da terra. Por ele que é o começo e o fim. Eu quero ser um cão que come das migalhas de sua mesa. Isso já tá bom demais pra mim. Monta aqui. Já pensou se o resgate dá certo, Vitor? Vai dar. Na minha casa sempre teve música. Meu pai tocava sanfona, tocava tarantela. A minha mãe fazia dupla caipira com a minha tia. E meu avô tocava violão, tocava as modas, né? Então eu sempre quis aprender. Aí minha prima emprestou um violão para eu começar a aprender a tocar, né? Tinha um grupo musical chamado Vencedores por Cristo. Era meio que o que norteava a música pro jovem naquela época. Então, quando a gente ia cantar na igreja, era aquele tipo de música que a gente fazia. Não é rock, não é blues, não é...
tipo de música é essa aí? É música de igreja, né? Era o que a gente cantava. E eu tô na faculdade, e no primeiro ano da faculdade tinha um cara que tocava teclado. E aí, eu toco teclado, eu toco bateria numa banda. Pô, que legal! E a sua banda toca o quê? Eu falei, putz, o que eu vou falar agora, né? Aí eu falei assim pra ele, é muito rock, muito blues, muito rock. Aí, legal. Aí depois eu fui embora e falei, meu, blues, que rock, né? Mas toca música de igreja, pô. Aí eu ia falar o quê, né, meu? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Eu era membro de uma igreja batista aqui na zona norte de São Paulo. Daqui a pouco chega o Marcelo, tocando baixo já se enturmou, tal. Ali dentro a gente montou uma banda. Tinha uma galera que era assim, os caras da moda, assim, a igreja batista do Ipiranga. Os caras eram os mais loucos, mais legais, assim. Todo mundo queria ter amizade com esses caras, tal. E é a galera do Zé, né? Do Zé e do Jorge. E o cenário era assim, a banda que nós tínhamos chamava Kenoses. A gente só tocava música nossa. A banda do Marcelo e do Hamilton só cantavam músicas dos outros, covers. E a Blanche, amiga minha, irmã da igreja, começou a namorar o Zé Bruno, cara novo, diferente, com guitarra. Eu falei, pô, que bacana, vamos montar uma banda. Vamos montar uma banda. Se não fosse por mim, essa banda não existiria, minha gente. Aí a gente chamou os dois, conversamos e começamos nossos ensaios lá na casa do Zé, no Ipiranga. A primeira música tá no primeiro LP, que é Eu Passei. O nome foi Marcelo que deu. Que na verdade é uma frase que Jesus disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Ele falou, pô, esse nome acho que é legal, hein? A gente começou com heavy metal, mas ninguém aguentou aquilo naquela barulheira. Aí a gente começou a compor, né? E aí a banda foi acontecendo. O Jorge foi chamado, né? Porque era o irmão, né? Eu, porque era o único baixista que eles conheciam, e a gente acabou montando a banda. E aí veio o dia 5 de maio de 89, que a gente foi tocar na praça, uma pracinha ali em Santana. Limpamos a praça, o Marcelo trabalhava na Eletropaulo, arrumou um gato lá, que não era gato, não era oficial, claro, trouxe lá energia, ligamos equipamentos, tocamos rock da vovó. As viagens que eu fazia, nunca me preocupei. Com o clima, muito menos com você. Quando a gente fala de show, a banda, a gente imagina um lugar, uma casa de show, aquele evento, né? Toda aquela produção. Foi uma apresentação ridícula, né? Medíocre, mas era o que deu pra fazer, né? Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de drogas. Achei a paz que queria, foi você que me deu. No final, pra você ter uma ideia, a gente gritou assim, e aí, galera, vocês querem bis? Tinha uma meia dúzia, né, meu? Do povo da nossa igreja mesmo. Os caras, claro, bis, bis. A gente jogou bis, o chocolate pros caras. Você vê como a coisa era ruim. E o povo gostou, né? O pior é isso. Ou melhor, não sei. Quer esquentar vocês com o amor de Deus e um pouquinho de rock and roll. Na verdade, o show na praça foi um evangelismo. Somente ele pra mudar a minha condição. Porque essa é a essência do resgate, né? É servir com a música ou através da música. Sempre foi, até hoje. A paixão é frágil, companheira da ilusão. A banda Resgate teve na minha vida uma função muito importante, porque eu vivi num ciclo onde, de certa forma, a arte era demonizada, né? A decisão é firme, amiga da superação. Os estilos musicais que as igrejas não tocavam de forma mais costumeira,
era considerado de fora da igreja ou do capeta, né, como se dizia antigamente. Eu fui atingido no peito, assim, por uma mensagem que era muito confrontadora e que para mim tinha muito a ver com o Evangelho de Jesus, que confronta e conforta ao mesmo tempo. E a decisão de um outro alguém. Anos 80, se você frequentava uma igreja, você não podia dizer que você ouvia rock. Primeiro, você não podia fazer, porque música de Deus não pode ter rock. E nem tampouco ouvir, porque só de ouvir você já vai queimar e arder no fogo do inferno. Aí quando vai virando 80 para 90, esse cenário começa a abrir. Primeiro, eu acho que com uma banda do Rio chamada Rebanhão, que acho que eles devem ter sido meio que os pioneiros nesse negócio de misturar o rock com coisas de Deus. Nós somos livres e a criança foi pagando uma cruz. A gente tinha aqui em São Paulo uma igreja chamada Cristo Salva, que existe até hoje. Na época, o pastor era vivo, chamava Tio Cássio. E toda segunda-feira tinha um cultão assim de jovens e era rock, só que pra 100 pessoas, mas legal pra caramba. Ele é real. Com Cristo em mim eu sinto prazer em viver. Você sente? E de repente a Igreja Renascer encabeça um projeto às terças-feiras no Damachoque. E aí a nossa fitinha foi pra lá e o cara, pô, legal, vocês vão abrir o show do Rebanhão. Era o dia mais importante da nossa vida. Nós vamos tocar no Damachoque. Você não sabe o que é tocar no Damachoque. A gente foi pra lá de manhã, cabide com roupa pra usar à noite, sabe? Pra tomar banho. Vamos arrepiar. Eu já tô arrepiado. Dali a pouco, chega a galera da produção com a banda, com o Rebanhão. Quando eles começaram a passar o som, a gente olhou um pro outro assim e falou, meu, nós vamos passar uma vergonha aqui, cara. E a gente até brincava, né, mamãe? Vamos tocar aqui. Se não der certo, a gente corta o cabelo e começa com um novo nome, né? Porque se errar aqui, já era, né? Já foi, né, meu? Dentro desse espaço que o Terça Gospel está permitindo para as novas bandas, novas tendências, está hoje com a gente um grupo lá do Carandiru. Que vai arrebentar a boca do balão. Com vocês, para detonar, a banda Resgate! Mas olha, quando a gente começou a tocar, a gente falou, não é assim também, né? Minha morte, meu pecado, minhas dores, minha solidão. Eu lembro que nós tocamos a primeira, tocamos a segunda, na terceira, a galera tava pulando, cantando junto, e quando nós saímos, gritaram bis, 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 volta, volta. Minha ilusão me sufocou. A gente era novo, todo mundo, né, cheio de sonhos. E de repente eles tocando lá no Damachoque, junto com o Rebanhão. Foi assim um show que marcou a nossa vida. O meu marido, ele tá lá, tá tocando. A gente curtia pular, a gente curtia dançar. Pra gente era maravilhoso. Gritar e chamar de lindo, porque só a gente pode fazer isso, né? Aquele dia foi o dia mais especial, assim. Eu lembro que a gente foi pra casa da minha mãe, pedimos uma pizza e ficamos tipo até 3 horas da manhã. Eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir porque a gente tocou no Damachoque. Né? Esse é. Foge o tom. Mais novo, 19. Foge o tom, sobe o som, surra na batera que dispara o coração.
Salvação, gratidão, dá-lhe rebanhão que esses moleques são seus fãs. Final da década de 1980, lá no Rio de Janeiro, a coisa mais rock and roll era Rebanhão. Quando o Fruto recebeu um convite para tocar em São Paulo, é que a gente descobriu que na mesma época tinha surgido o G3, o Resgate e o Cats. E a gente descobriu, ó, não estamos sozinhos nesse planeta. Um pequeno circuito começou a surgir em São Paulo e uma cultura pop cristã estava nascendo ali. A gente finge que não vê. Todos fingem não ver. Quando começou o lance do gospel como movimento que deveria ser, ele se propunha a levar qualquer tipo de música em qualquer estilo, mas com uma linguagem que o cara fora da igreja entendesse. Rock and roll é a mensagem que todo mundo entende. Somos como naves em pleno Iaí, a serviço do nosso rei. Barcos de guerra, onde só a ira e não há tempo para olhar. A gente tinha, em tese, tudo pra dar errado, né? Por causa do estereótipo, muita gente jurava que a gente não tinha vida com Deus. Mas nós fomos para as universidades, nós fomos para os colégios, nós fomos para os teatros, nós fomos para os clubes, para os estádios. E o rock and roll é absolutamente profético, né? Então, o peso, a guitarra, a bateria... Um pedal dominical, uma guitarrinha nacional em distorção. Naquela fase dos anos 90, Resgate, Oficina e Fruto, a gente viajava... A tríade. E a gente fez muitos shows. Lembra, era parque de exposição, era festival de música. Coca-Cola e coxinha, Coca-Cola e coxinha, 3 da manhã. Coca-Cola, acampamento e rock and roll. Não, o que eu lembro é da gente ir tocar em Goiânia e tinha que tomar vacina na malária e febre amarela. Quase envelhecidos, mas ainda na missão. A Argentina, 94. Não foi lá que os caras deram batida aos guardas? A Pochete está ao lado do senhor. Banda de rock que não toma enquadrada, não é banda de rock. Se divertiu muito. Eu ainda tô me divertindo. Pisa na verdade pra comemorar, e essa velharia ainda tem lenha pra queimar. Pisa na verdade pra comemorar, que essa velharia ainda tem lenha pra queimar. Pisa na verdade pra comemorar, que essa velharia ainda tem lenha pra queimar. Então o que aconteceu foi que o começo da banda se confundiu com o começo do movimento gospel em São Paulo. Então a coisa foi mais ou menos junta, né? Começou assim. Caramba, Cis, quanto tempo, hein? Eu nem lembrava que era assim. Ó. Meu. Foi nessa porta que o cara bateu o Hammond, ó. Essa aqui, ó. Meu. Ainda bem que foi ele que trouxe o... Dá muita saudade aqui. Não era assim, né? Na hora. Era na hora. Yes! Ê, Mari! Nós estamos unidos. Estamos aqui. O tempo passa e a gente continua os mesmos. Caramba! Putz, grila, meu. E aí, o que tem nessa bolsinha aí? Deixa eu mostrar o que eu trouxe aqui. Olha. Para o dia de hoje, o tripé. Tripé. Mas eu trouxe aqui coisas que vocês vão tremer dentro do vestido. Esse Dati, eu não sei de qual álbum é. Pode até ser que seja do On The Rock. Mas só de ser Não tem Dati nada Já é pra Mas olha o que eu tenho aqui. A primeira demo feita no Alcir. Essa aqui foi a segunda que o Edson Guidetti produziu com a gente, chamava MGM, lá na Lapa. Essa aqui tem Mestre Rock da Vovó. Ah, E essa aqui- foi a primeira mesmo. Esse aqui é o primeiro álbum nosso em fita cassete. Ah, vai!
Mercado Livre pega uns 500 nisso aí. A gente começou a gravar esse primeiro disco. Chamamos o Edson Guidetti, nosso professor de guitarra, para ser o nosso produtor do disco, tipo assim, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Eu nunca havia produzido sozinho nenhum artista ou nenhuma banda. Era uma prova que eu tinha que passar. Mas ele tinha um pouco mais de experiência, a gente não sabia nada, né? Um amigo falou assim, olha, eu conheço um cara que tem um estúdio. Aí já dá até frio na barriga, né? A gente também não tinha experiência nenhuma de estúdio, nada, né, meu? Conversa, tal, fechamos lá um pacote, né? Esse cara você conhece, é o Rick Bonadil. Só! O patrão chegou, aí, ó. Chega aqui. Cara, que baita satisfação. Que prazer, hein? Você tá bom? Grande Tudo Rick. bem, e você? Você tá bonito, meu. Vocês também tá estão bonitos. jovem, como sempre. Por que só a gente fica velho e feio? Eu tinha acabado de montar um estúdio, né, que pode se chamar assim, mas era muito precário, era uma edícula que tinha numa casa que eu alugava no fundo do quintal ali. E tinha um equipamento muito básico. Eu dizendo, não, é muito bom, vai ficar bom o som, vai ficar incrível. E aí eles acreditaram nisso e decidiram gravar nesse estúdio. Você que fez isso, ó. Não lamente, não tente se esconder atrás dos cascos vazios do balcão. Começamos a produção do disco em janeiro e fomos terminar praticamente em dezembro. A gente acabou descobrindo muita coisa na hora de gravar. Não tinha nenhuma expectativa de ser uma banda incrível, de ser um disco maravilhoso, ganhar um Grammy ou qualquer coisa assim, né? Ah, tá bom pra caramba. Essa foi incrível. Não, se você ouviu os discos de rock dos anos 80, que era em estúdio grande, não, por aí não é pior. Nossa. E aqui tem o outro que a gente fez na casa. É outro nível. Novos Rumos, a gente já tinha melhorado em uma série de sentidos, né? Todo mundo já tinha mais experiência. Tem uma foto naquele disco, cara, e a gente virou à noite numa vigília, e aí saímos para tirar as fotos, né? Imagina, você sai de uma vigília e vai tirar foto pra capa de disco. Aí tá todo mundo com a cara meio morta, assim, tirando foto. Aliás, acho que a foto foi colocar a foto que mais distante nós fizemos, porque a cara era péssima, né? Você mandou gravar isso aqui do lado de fora. É a vibe, no jardim. É a vibe, olha. As maritacas passaram. Bem na hora. Não, isso deu bom, eu lembro disso aí, era legal. Depois fez um fade e entra o estúdio. Ah, é. Mas tem como assim? Ah, vocês gostaram pra caralho disso aí, vai. Vocês gostaram pra caralho. E o interessante foi quando nós acabamos de gravar o Novos Rumos, a gente cometeu, não sei se um erro ou um acerto. A vida não tem si, né? Só tem o que tem. Quando a gente fez esse álbum aqui, quando a gente acabou de gravar, tava no fim da mixagem. Um dia você falou assim pra gente, ó, o que vocês acham da gente fazer um disco de rock e lançar, mas não assim com letra de Deus, nada, mas falando de coisa boa, né? Pra lançar uma banda. E a gente não quis, como a gente era burro. Perdeu a chance. Ter os contatos na banda. Você é burro, né? Quando você é moleque, você não pensa muito. Ah, acho que não, meu. Acho que a gente vai desfocar um pouco o objetivo que a gente tem com a música, aquilo que a gente entende que é uma missão que a gente tem. Acho melhor a gente não ir, Rick. Pô, obrigado, cara. A gente ficou com medo de perder a nossa essência, sei lá o que passou na nossa cabeça, foi meio assustador, assim. Ia dar certo, são escolhas, mas ia dar certo. Porque vocês tinham já uma base de fãs, tocavam nos lugares, tinham shows bacanas, vocês faziam... Sim, já fazia bastante show. Então, essa galera ia pedir vocês na 89, na Jovem Pan, na Transamérica, ia pedir vocês lá. E era uma banda legal, vocês eram bons, meu. Mas tem coisas que o tempo... Você acha que ainda tem jeito? E aí ele encontrou o Mamonas Assassinas. É mole?
É o que eu sempre brinco. O problema somos nós. Os produtores eram muito bons. Não imaginava que a gente ia chegar aqui. Coisa... Cadê? Tem que voltar Não lá dava em cima, nem né? pra imaginar, né? Vocês gravam ainda? Banda Resgate, pra mim, tem um impacto direto, muito direto na minha vida. 1999, eu tava lá na Bahia, era pastor de uma igreja lá, a gente tinha uma rádio, cuidava das coisas lá. Esse menino lá na Ilha de Itaparica ouvia a rádio, aí ele veio pra Salvador. 99? 1999, chegou lá na igreja, parecia um poste gigante, magro. Quando eu vi ele tocando, eu falei, cara, meu pastor é guitarrista de uma banda e os caras tocam rock. É se arrepender, pedir perdão a tempo. E aquilo me ensinou muito sobre curtir e ser aquilo que você deseja ser o que você é na alma. São raízes que brotam. A minha experiência com Resgate é tão forte que eu sei praticamente todas as músicas da banda. É muito legal poder ver os caras nesse tempo ainda fazendo o mesmo som, com o mesmo vigor, com a mesma coragem. São os meus dinossauros preferidos. O Resgate sempre teve esse nome de Resgate desde que iniciou, há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu e meu irmão sempre tocamos juntos, né, em outros grupos, sempre... Isso, esse aí. E depois eu vim a conhecer o Hamilton e o Marcelo. Quando começou, foi justamente naquela época que estava iniciando a Terça Gospel. E foi quando Deus abriu as portas mesmo do movimento gospel que está começando e a gente embarcou nessa daí. Eu diria que nós somos a banda, não banda, mais famosa que já passou pela face da Terra. Quando começa os anos 90, a gente lança o primeiro disco, a coisa ganha uma outra proporção. Se você pensa que o meu Deus ainda tá pregado. Porque a igreja, ela vinha numa toada, a igreja evangélica brasileira, de uma ligeira abertura. Quando chegou alguém oferecendo essa proposta, que não era só musical, era uma proposta de reapresentar uma roupa nova para o evangelho, linkando música, arte, cultura e apresentando o evangelho dentro desse pacote para a sociedade. Uma onda de calor vai invadir São Paulo, já invadiu. Foi muito bem recebido, né? Milhares de pessoas se convertendo nas apresentações, né? Uma onda de calor nos invadirá. Eu vejo um movimento muito genuíno naquele momento histórico, né, do que estava acontecendo. E a gente se deixou levar com muito coração, a gente se ofereceu. É para tocar no Ibirapuera, é para tocar no Pacaembu, é para tocar na comunidade do Heliópolis, é para tocar em cima do caminhão, é para tocar violão na praça. Tava lá. E foi muito legal, eu curto muito, tenho lembranças incríveis. Eu acho que isso movimentou o evangelho no Brasil. Abriu muitas portas para que a igreja fosse vista e foi muito legal. Eu não me arrependo de nada. Aí de 93 a 95 tocamos bastante e compusemos o material para o On The Rock. Aí sai a figura do Bonadio e entra o Paulo Anhaia. Aí a gente virou rock and roll, rapaz. Tem que fazer baixo ainda, você tá viajando. Fala, João. Que baixo? Baixo da música, que tem erro. Ele não vai fazer coisa que tá certa e que não tem
que não tem ele? É um burro! É um burro! Meu medo é perder esse corte. Eu acho que. Tudo bem, vai, deixa assim. Sabe, tô orgulhoso desse corte. Eu só não queria que isso criasse um clima, você entendeu? Tudo bem. Agora a Maria fica com essa cara de bunda aí, ó. Tem esquema. Marcelo, a sua opinião sobre isso, por favor. Tá joia! Você viaja, Zé. Você é fogo. O seu erro é feio, o nosso não é. O nosso passa. Para de filmar isso, que vai degrenir a nossa imagem! Degrenir! Vai degrenir! Degredir mesmo que eu falei. É degredir. As bandas gospel da época eram muito voltadas para coisa técnica da música. O cara que toca muito bem e tal, não sei o quê. E o Resgate nunca foi isso. Mas eles tentavam se encaixar nisso, de alguma forma, porque era a linguagem da época. Eles são uma banda de rock. Eles tocam, é como o Rolling Stones, entendeu? Que você vê aquela coisa solta, à vontade e tal, né? E eles não sabiam que tinham isso. E a partir daí, eles começaram a mostrar uma cara que era deles. O On The Rock tem um som de guitarra que, tipo assim, ó, é isso aqui, ó. Só não tem. Não é o debut do Resgate, mas foi onde a gente começou a entender o que era gravar rock, né? Eu queria lembrar quando é que as pessoas passaram a confiar em mim para fazer um disco, porque vocês já tinham feito 2. a gente não confiava, mas eu lembro que nessa gravação, o Paulo falou assim, eu quero acompanhar a pré. Nós nunca tínhamos feito pré-produção, lembra? Não, Ele ouviu todas as músicas. Fogo no Cão, ele mandou subir o tom. Eu lembro 10 para 6. São 10 para 6. Ele sobe a voz assim. Ei. Acusador era lenta. Era tipo um AC/DC. Ele falou, não, pra frente. A pressão. Aí. Olha lá, 10 para 6, é número 5. É, 5,50. 5,50. A gente enxergava melhor antigamente também. Essa foi uma pícola. Tinha uma pícola no estúdio, eu nem sabia. Não é o som. Vamos usar, né? Não é um som que eu gosto, mas... Meio magra, né? Magrinha. Funcionou também. Mas não... Funcionou, mas essa música com uma caixa maior ia ficar mais legal. Sim. A gente não tem controle da música, cara. Você vê, essa música tá com o som de caixa errado, vamos dizer assim, e a música é ótima. Entendeu? A música, ela funciona super bem, virou hit, ela dá o recado, e acho que ninguém nunca pôs essa música pra ouvir e falou assim, essa caixa não tá legal. Abro os olhos sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Quando você consegue fazer uma música assim, você chegou no Nirvana. São 10 para 6. As músicas que falam com a alma, que falam as verdades do ser humano, elas não têm época. Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou. E se a gente crê que existe alguém eterno, que é uma verdade eterna, putz, as nossas músicas só podiam ser assim, né? Só tinham que ser assim. A gente não acerta sempre, mas acho que 10 para 6 é ela. Os roqueiros daquela época nos amam por causa daquele CD, mas também nos odeiam porque a gente deixou de tocar aquilo logo em seguida. E aí, em 97, a gente resolve fazer um disco cru, nervoso, radical. Largamos tudo, que era equipamento, ligava direto no ampli e tocava. Ele saiu antes do caminhão do gás, isso é mais ou menos umas 9h30.
mas é um trabalho que ecoou durante esses anos todos. É um disco que você ouve até hoje e ele soa atual, porque ele não tem os ranços da época. A sonoridade do disco é muito boa. Muita gente fala, eu não sou de igreja nenhuma, tal, mas eu gosto da banda. Realmente a gente tinha conseguido desligar do tipo de linguagem que só o cara dentro de uma igreja entenderia. No terceiro dia, ele se levantou como vivo. Aí vem um trabalho que foi divisor de águas pra gente, eu acho, que é o Resgate Praise. Se eu olho pra trás, não vejo mais nada. O teu amor. Porque até então nós éramos uma banda que tocava, e ainda somos, uma banda que fala do evangelho para quem não está dentro da igreja. Esse sempre foi o nosso foco principal. Mas a gente resolveu gravar um CD para tocar na igreja. Se eu não fosse cristão, eu ia falar que foi um disco espírita. A gente não fez, ele desceu na gente. Aí, isso. Cara, Deus jogou uma lata na minha cabeça. Como se eu, por acaso, fosse alguma coisa desprezível. Estamos mixando a nossa quinta música, que se chama Sol no Meio-Dia. Agora você vai curtir o nosso CD. Vem o dia, vai a noite, nada muda. Fizemos isso em uma semana, todo mundo dentro do estúdio, quase que dormindo lá, e dá play aí, grava, mixa. Uma semana depois sai com o disco na mão. E o disco foi revolucionário. Esse disco foi um milagre. Foi. Acho que Quase 100 mil cópias. Que pra nós era uma marca, pra época era muito disco. De ouro. Aí em 98 acontece uma reviravolta na minha vida, porque eu vou pra Bahia para cuidar da igreja lá. E aí logo depois que eu cheguei, me instalei lá, aconteceu a Marcha para Jesus. Eu fiz a marcha lá. E aí eu estacionei meu carro atrás do trio elétrico que a gente contratou lá, liguei a rádio e eu ouvi o Resgate tocando sem que eu estivesse presente aqui em São Paulo, e eu lá. Aí o coração doeu. Muitas vezes eu vi o Hamilton tocar, estudar, longe. No total foram 12 anos fora de São Paulo, longe da família, longe dos amigos. Teve um momento que a banda estava bem separada. Eu estava em Salvador, o Zé estava no Rio, o Marcelo em Campinas e o Jorge em São Paulo. Isso foi por conta da igreja. Essa é a idade das trevas, né? A gente pode chamar assim. Produtivamente, foi um tempo que a banda fez algumas coisas interessantes. Mas em termos de cuidar da banda, de pensar na banda, de se divertir com a banda, não, ela parecia um peso e priorizamos a área profissional, ministerial, que a gente achava que era muito mais importante. E aí me assustou, porque quando eu casei com o Zé, eu casei com um jovem que estudava engenharia civil e, de repente, eu vi a coisa tomando um outro viés. Meu marido realmente se tornando um pastor e assusta um pouco. E isso você vai se envolvendo, né? Não é que você opta por isso. Vai se envolvendo. Daqui a pouco, quando você vê, você tá tão envolvido com aquilo que você não tem mais tempo pra nada na vida. E a banda era uma coisa que, em vez de ajudar, atrapalhava. Nas viagens que eu fazia, nunca me preocupei. Eu acho que o acústico, ele já apresenta a dificuldade que a banda estava vivendo em se reunir e compor. Porque quando a banda fala, vamos gravar um acústico, é porque não está muito bom esse processo de composição, sabe como é que é? Os manjares do rei, o contágio fatal. Pega as músicas mais antigas, dá uma roupagem nova, uma coisa mais simples, coloca uma orquestra. A gente acha uma droga, mas é o nosso trabalho mais ouvido nas plataformas digitais. Opa.
Conversa comigo. Aí, ó. Eu continuo de pé, que te odeia. Esse foi o disco da Não dá pra pular essa arrogância. parte? Não dá pra pular essa A parte? arrogância precede aqui. A arrogância precede Mas- aquela. mas ele chegou tipo arrogância. Nós chegamos aqui. Acho que arrogância é a palavra certa. Chegamos mesmo, aqui assim, nós não no mau sabemos como sentido, fazer. Eles já chegaram muito confiantes na metodologia de trabalho. Então eles não quiseram fazer uma pré-produção mais longa, mesmo porque também não tinha tempo, ainda morava cada um num canto. Não quiseram explorar as coisas que a gente tinha dentro do estúdio. Foi tudo feito de uma forma mais pobre, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A gente fez esse disco, é um disco que até hoje não bate muito bem nem para eles nem para os fãs. Mas no Eu Continuo de Pé, a gente tem a chegada do Dudu, que começa a trabalhar com a gente porque a gente gravou o acústico e queríamos um tecladista para rodar com a gente, fazer algumas coisas. O Dudu Borges, que veio lá de Campo Grande, menino ainda. Se existisse o si, eu voltaria ali. Impressão minha ou tem um piano com strings aí nesse... Não, não tem. Não, são as cordas mesmo. No fundo, É o fundo, eu não vou ficar tem chateado, strings, porque não. nunca deixaram- Não. Nunca deixaram eu usar o piano. Não. Nunca deixaram. Eu acho, me ajudou, foi muito Tá importante pra vendo? minha criação. Você nunca fala isso. Ele está confessando. Não, hoje eu vou falar, agora. eu vou falar. Ele está confessando agora. O Poderia resgate. ter sido de outra forma. O resgate mas eu vou teve, assim, inúmeras influências de Dudu Borges, nosso profissionalismo, um monte de coisa. Mas ele nunca fala, não. hoje eu vou falar. Algumas coisas eu melhorei também. Aprendi muita coisa. Porque eu cheguei em São Paulo, pô, com 17 anos já dei de cara com eles. Que já eram meus ídolos, né? Eu era fã, muito fã, porque, pô, os caras já tinham mais de 10 anos de banda. Tava explodido com um acústico, com o Resgate Praise, que pra mim é um dos discos da minha vida, assim. Eu ser fã mesmo, gostar mesmo das músicas, do som, de tudo. Poder ter a chance de estar perto deles, não precisava nem tocar, né? E nós estávamos lá no Domínio Digital, fazendo ensaio no Domínio Digital. E você chamou o Dudu. Eu fiquei enchendo. Ele entrou na sala com o Dudu. Como é que o Dudu falou? Boa tarde. Boa tarde, vou tocar com vocês. Não. Só Deus mesmo pra botar na cabeça de 4 velhos que iam botar um menino na banda. Depois de tantos anos, depois de 15 anos. Eu não faria isso nunca. Se eu fosse da banda, eu não deixaria eu entrar, entendeu? Água viva aqui do trono de Deus sai. E eu empolgado, pô, a vida inteira querendo entrar, tocar, né? Na Resgate. Na primeira, já no primeiro dia, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. No terceiro a gente que eu falei mais seguido, assim, isso durou uns 10 segundos. O Marcelo. Não foi muito, ele falou, pera só um pouquinho. Não tem a gente. Tem nós e tem você. Esse foi o primeiro dia que eu toquei com o Resgate ao vivo. Ela nasceu numa manhã de primavera. Linda. O Dudu Borges entra como convidado e mais à frente se torna membro oficial, né, da banda, tocando com a gente 10 anos, né? Eu quero andar, eu quero ir, e nada pode impedir esses meus pés. Aí o Até Envelhecer, você vai encontrar uma participação um pouco mais forte do Dudu. Ele vai aprendendo o jeito que a gente toca, o tipo de teclado que a gente queria para a banda, porque no primeiro momento ele é muito pop, meio fora do contexto, mas ele vai aprendendo, vai ouvindo algumas coisas, o Zé vai doutrinando ele direitinho, e ele quase que vira um tecladista de rock and roll, quase, mas ele bate... Não, ele faz bem, manda bem. Eu Continuo de Pé, o Dudu participou, ele tinha entrado na banda, ele era o tecladista. A gente brincava que nesse disco ele tocou com a gente, mas não apareceu na foto. Ele era convidado. O Até Envelhecer, ele apareceu na capa. Ele já era da banda, né? Mas foi ele que produziu também. E aí nós logo depois fizemos o lançamento, que foi no Tom Brasil. A gente não tem teologia.
e a gente não tem explicação. A gente muda teoria, a gente não tem tradição. Foi a primeira vez que a gente deu um passo além na produção. E ele teve a ideia, ele falou assim, ó, o fundo do palco tem que ser uma tela só. E aí nós programamos, foi um show de 1h40, quase 2, e todas as músicas, ou nós tínhamos um clipe, ou nós produzimos alguma coisa de acordo com a música. Pode não ter ficado perfeito, mas falou, pô, mas nós fizemos, cara, a gente conseguiu fazer. Essa parte da história é legal a gente falar. Vamos tentar falar assim, guardando todo o respeito, porque afinal de contas fez parte da nossa história. O que aconteceu com essa história, foram 18 anos aproximadamente, em que o caminho evangélico, gospel, passou por uma transformação muito grande. Olhando a igreja televisiva, que está na mídia, a gente já não se identificava mais com aquilo. O título e o rótulo teológico que se dá para isso é o comércio do sagrado. Não tinha mais um porquê de estar junto. Até uma vez, uma reunião que a gente fez, e falou, ó, bicho, eu não quero participar disso. Eu quero banda para isso. Né? Se é para trazer uma ideia que não é nossa, eu não tô afim. Né? E foi um momento tenso. A coisa foi difícil, porque um já estava uns passos à frente na decisão de sair, outro estava uns passos atrás. De repente você olhar e falar, poxa, será que acabou? Será que não vai existir mais? Ou a banda, o que vai acontecer da banda? Era tudo muito incerto. Talvez teria sido um momento para dar um bico e falar, quer saber? Mas eu acho que foi um momento, talvez muita paciência da gente conseguir dia a dia, sabe? Show a show, e evento a evento, e a gente conseguir ir passando e conseguir sair do outro lado. O que a gente percebia é que nós temos os quadros, a gente tem um ao outro. Se a gente for, se vamos, vamos. Se vamos, vamos junto e vamos viver. E realmente nós encontramos na banda, entre nós, um apoio. E nessa hora você vê que realmente não estar sozinho ou estar em companhia de amigos é fundamental. Amigos e família. Saímos do Éden, saímos na arca, saímos sem rumo de Ur dos Caldeus. O meu pai, ele é a espinha dorsal da banda. Ele só não marca show, mas o Instagram, as redes sociais, é tudo ele que faz, gente. Ele não só toca guitarra, não. Ele não é só um rostinho bonito. O cuidado, assim, provavelmente é a maior característica que define o perfil do meu pai, assim. Em todos os sentidos, dentro de casa com a minha mãe, comigo, com os meus irmãos, e como pastor com a igreja é fino. Ele tem o cabelo mais legal da banda também. O pouco que resta. O restinho que ele tem é o mais legal. Essa banda teria acabado há muito tempo se não fosse pelo meu pai. Entendeu? Acho que ele é o mais perfeccionista da banda. Tudo tem que estar nos mínimos detalhes. E isso ele também é com a igreja e com a família. Ele se importa muito, ele cuida muito. Ele transmite muito isso quando a gente tem convívio no estúdio também, né? Porque direto rola discussão entre a gente. Mas no final sempre dá certo, a gente sempre faz as pazes no final. E, né? Ele é a estrela. O papai é o palhação da banda. Ele é muito estudioso, ele é um cara que tá sempre tentando aprender coisa nova. Pleno. Eu acho que ele tem uma... Parece que o mundo tá caindo, ele tá aqui centrado. Por causa de 4 mulheres em casa. Eu acho que ele tem que manter a plenitude. Meu pai é o mais estiloso da banda, gente. Desculpa, mas vocês vão ter que concordar comigo. É o cara que dá a primeira impressão que é o mais bravo da banda. Você olhou pro meu pai e ouviu ele falar, nossa, esse daí eu não vou nem chegar perto, né? Mas meu pai é super carinhoso, ele é um pai fantástico, um marido fantástico, um pastor maravilhoso. Não sei se eu falo, né? Vou soltar. Coloca no seu coração. Eu vou falar. O nome da banda não é à toa, né? Quem deu? Quem deu o nome da banda?
A jornada da música tem muito a ver com o apoio dos pais, né? Eu e o Jorge tivemos dos nossos pais, seu Toninho que está na glória, Dona Odete, seu Silas e Dona Celina, os pais do Hamilton, seu Wilson, Dona Isaura, os pais do Marcelo. Nós somos muito gratos, assim, pelo que os nossos pais fizeram e nos apoiaram. Mas antes, se puder, se deve inclinar o coração ao lado. Quando fala em banda de rock, a galera pensa, como é que é ser filho de famoso? Eles nunca fizeram questão que a gente sentisse isso, né? Claro que não teve muita fama, não é... Ó, pessoal, isso aqui pode ser cair uma bomba, mas a gente não vai em todo show do Resgate, tá, gente? Não dá pra ir em todo show do Resgate. E aí nesse eu consegui ir, eu fui. E depois do show, aquele glamour, né? E todo mundo veio pedir autógrafo, aí foi todo mundo embora e aí ficou só os 4 lá. E o meu pai ouve, então, tem como você ajudar a gente a levar as coisas pra mala? Vamos aí, claro, pô. Exemplo de humildade, tá certíssimo. Ai, tem uma história de quando a gente foi gravar a música Hora do Brasil. Eu achava difícil, porque a gente não tinha idade pra falar Neandertal e a gente não conseguia falar Neandertal. E o melhor é que ele gravava 20 vezes, 30 vezes. Ele ainda não tá bom, ainda não tá bom. Aí eu falei, eu acho que eu sei o que é. Ela não cantou. Aí ele falou assim, vamos fazer assim, a Bela não canta Neandertal. Aí começou, voltou para a Idade da Pedra ou voltou pra... Aí ele, não. Aí eu brinco. Peraí, só ouvindo. O homem do mundo moderno, tão capaz, tão global. Ah, é? Eu acho que sim. Vamos lá. Então deixa, vem do começo. Vamos de novo, tá? Ela não vão saber, a gente emenda, tá bom? 1, 2, 3, 4. A terceira série C do ensino fundamental começa mais um seminário apresentando esse jogral. Tá legal, né? A partir do Ainda Não É o Último, a gente se desliga da antiga igreja, começa a Casa da Rocha e a banda sobe. Aí a gente começa a ensaiar de novo, começa a se preparar para tocar melhor. A banda ganha, eu volto para São Paulo, nós estamos falando de 2010. O crédito desse CD é Dudu Borges, eu tenho que dizer isso. O que aconteceu é que a gente estava nesse momento difícil de mudança e o disco ficou muito na mão do Dudu como produtor do disco. O Ainda Não É o Último, ele marca duas coisas, a nossa saída da igreja e a entrada na Sony Music. A gente se torna a primeira banda contratada pelo selo Sony Music Gospel. Eu falei, putz, a gente vai lançar pela Sony? Saiu em revista, saiu em jornal, teve matéria de TV. E foi exatamente com esse disco, né? E então acho que culminou uma coisa com a outra. Só que aí acontece uma coisa interessante. Na sequência desse CD, o Dudu começa a ver a sua carreira profissional crescer. E aí já não dá mais para conciliar a banda com o trabalho que ele desenvolveu, que é inclusive nacionalmente reconhecido, né? Aí o Dudu se desliga da banda. Parece que foi ontem, a gente gravou aqui, né? Sem nada, sem as coisas, sem ninguém. É mais do que eu ter tocado numa banda de rock, que com certeza já ficou para a história como uma das maiores bandas de rock desse século nosso, do país. Esses 10 anos aí me formaram e me fizeram, com certeza, o que eu tenho de mais precioso. Eu tocar um piano numa música, né, ou não, é muito pouco perto de tudo que eles representam, tipo, né? Hoje eu sei que o tanto de pessoas que a gente consegue alcançar, que eu consigo alcançar com a minha música e com o caminho que eu trilhei, passou muito pelo que eu aprendi como pessoa no Resgate. Então
O Resgate é mais do que uma banda que permitiu que eu entrasse, tirasse uma foto para guardar. Foi um aprendizado de vida e hoje eu sei por que tudo isso aconteceu. Deus já me deu. Na época eu lembro foi meio assim, e agora, né? E a gente se viu de novo os 4 como em 1988. É nóis, vamos começar tudo outra vez. Resumindo a minha condição, miserável alvo de um amor tão puro que eu não mereci. E a gente volta aos primórdios do rock and roll e a gente grava este lado pra cima. Guitarras puras. Em certo ponto parecido com On The Rock de 95, mas mais soft. Em nome de quem exploramos. E a gente também se torna um pouco mais crítico do evangelho. Você tem letras tipo Fora do Sistema, que é uma pedrada no sistema religioso que a gente estava rompendo naquele momento e partindo para outra. Eu quero estar louco, eu quero estar certo, fora do sistema, longe eu caminho mais perto. No 25 anos, já foi assim algo mais comemorativo. Uma releitura, mais ou menos, da carreira. A participação do Ademar, que tem uma história legal também da nossa adolescência, né? Eu brinco com ele que ele é bem mais velho que a gente. De Jesus, meu bom pastor. Outro momento que pra gente também foi muito legal foi agora, há alguns anos atrás, no Seu Quintal. Vamos lá, Luca! O nível de exposição comercial mudou completamente com a ausência do CD. Esse novo momento digital pra gente foi diferente. Tem uma parte mais acústica, é um CD mais calmo, é um CD mais reflexivo. O Zé tá com algumas letras bem profundas, já fruto do tempo de estudo que a gente teve, né, de teologia. Como lutam os sinceros, como amam os guerreiros. Acho que esses 2 trabalhos nos últimos anos foram os que mostraram pra gente que a gente continua tendo vida, continua respirando, e existem coisas novas ainda pra gente encontrar. Inclusive de descobrir novos públicos, né? E gente que por causa desses trabalhos, eu não conhecia a banda, agora tô ouvindo pra trás, né? E descobre que tem uma eternidade passada enorme de coisas, de canções, de CDs. E eu acho que também é melhora a pré-morte. Quando um paciente está em estado assim, terminal já, o corpo dá uma carga geral assim para dar uma melhora. Aí a família fala assim, pô, agora que ele tinha melhorado um pouco, morreu. É o último suspiro, sabe, do corpo. A gente se depara com uma realidade artística cristã que me preocupa um pouco. O cerco, para quem não se adapta à realidade do mercado gospel, tem se fechado. E a gente tem cada vez menos voz. Se o mercado do jeito que está hoje, se a situação da música como está hoje, não for maré pra gente prosseguir, vamos cair atirando. Deixa eu fazer o que não pode. Deixa eu fazer o que ninguém faz. Deixa eu fazer o que dá errado. Deixa eu fazer o que estraga tudo. Deixa eu fazer aquilo que a gravadora não quer, aquilo que os produtores acham ruim e aquilo que o streaming diz que não dá certo. Uma coisa que o Resgate nunca negociou foi isso. A gente sempre tenta falar o que a gente quer falar. Às vezes a gente
acerta, porque o que a gente fala é o que o outro quer ouvir, às vezes a gente não acerta. Mas também é uma fase que a gente está muito grato da gente ter conseguido atravessar os anos 80, 90, 2000. A gente está quase chegando em 2020 e a gente continua fazendo o que a gente gosta. Tocando, cantando, falando as coisas que a gente acredita. E ainda tem gente para ouvir. Eu acho que isso é um privilégio. Fico super feliz quando a gente vai fazer um show em algum lugar e o cara vem assistir. Então fala, eu ouço vocês desde a adolescência. E agora o meu filho tá aqui também, ele também curte, né? Eu não lembro da minha vida se eu ouvir Resgate. Eu ouço Resgate desde os 4 anos. Acho que eles me introduziram ao mundo do rock. Eu escuto Resgate desde o Novos Rumos. Rock and roll de primeira, cara, independente de tudo, independente de idade, de ser tiozinho ou não. O Resgate tem letras que são profundas, não são óbvias, te fazem pensar. E é rock, eu gosto muito de rock. Eles são honestos, assim, com relação à música, à letra, é o que eles são. Isso transparece. Uma banda que eu cresci ouvindo literalmente. Cresci em graça, em conhecimento e cresci literalmente falando, porque os anos foram passando e eu nunca mais parei de ouvir. Sempre me ajudaram muito, sempre estão dispostos a tocar, tem uma vitalidade incrível. A gente é a única pessoas que ouve Resgate errado, porque a gente só ouve ao vivo e eles erram toda hora. Não, mas agora falando sério, em todo o cenário o Resgate ainda é uma das poucas bandas que valorizam a nossa profissão, valorizam a profissão do técnico. É verdade. Eles são pessoas muito legais de trabalhar em todos os sentidos, entendeu? Gente muito amiga, muito... Muita história. É uma galera que eu gosto muito desde sempre. A gente sempre teve muito carinho um pelo outro, muito respeito. Eles sempre foram apaixonados por música. Nunca foi pensando em sucesso, em dinheiro, seja o que for, né? Sempre foi uma coisa pra música. Humilde, sincero e sem vaidade. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, ainda que entregue tudo aos outros, nada terá valor. Para nós, o momento, apesar da idade, tirando a artrite, a artrose, a dor nas costas, a gente se sente como se estivesse começando agora. É bom deixar a luz acesa, é bom deixar a luz entrar. Não se pode ver no escuro bem o que se espera. Eu acho que o que fica desses anos todos, acima de tudo, é a amizade. É o entendimento de que o estar junto e a missão que a gente tem a fazer, que é levar Deus através da música, está acima da música em si, né? Então a gente faz o que faz porque gosta, a gente está junto por conta da amizade e a música ela é a diversão da gente e o veículo para a gente fazer o que a gente gosta de fazer. A gente é o que a gente é, né? Eu acho que isso é legal do Resgate. Não tem uma postura de palco. Não tem um momento no palco que a gente se reveste de músico. É o Zé, o Jorge, o Hamilton e o Marcelo sempre. Aquele que sonda o meu interior. Quando a gente é pai, a gente é assim. Quando a gente está na nossa vida ministerial, é assim. Quando a gente está na banda, é assim. Quando a gente está falando com a galera, é assim. E seja num lugar pequenininho, uma vez convidaram a gente para tocar, quando a gente chegou no lugar era um aniversário, né?
A gente curtiu pra caramba, fizemos amizade com a família, né? Ou no Pacaembu, quando tinha os SOS da vida, os grandes shows. Acho que a única coisa que tem de comum é que você curte o que você faz, é o mesmo Deus que tá lá, você faz com o mesmo amor, com a mesma devoção, com a mesma alegria. Acho que o que muda é o que as pessoas pensam de você. E o que pode mudar é se você achar que você é alguma coisa a mais só porque ela tá achando. Acho que essa é uma grande lição da vida. É você saber quem você é e você continuar sendo quem você é. Então acho que a gente deve continuar fazendo piadas, brincando, a gente continuar sendo simples, porque o evangelho é simples, porque o crente é chamado à simplicidade, já que a nossa essência é evangelho, já que a gente é o que é por causa do evangelho, vamos deixar os valores do evangelho reger a nossa caminhada. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Então que a gente diminua mais e mais, que Jesus apareça, cresça mais e mais e toca o barco. É isso aí. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Pedal dominical, uma guitarrinha nacional e distorção. Devoção, oração, muita Coca-Cola, acampamento e rock and roll. Missionários, solitários, mas aglutinados pela mesma vocação. Foge o tom, sobe o som, surra na batera que dispara o coração. Salvação, gratidão, dá-lhe rebanhão que esses moleques são seus fãs. Fãs de ensaio, visionários, quase envelhecidos, mas ainda na missão. E os velhos cantam, e os velhos gritam, e os velhos sonham, acordados. Tira a mão desse volume, ninguém vai baixar. São só 3 acordes, mas vão ter que me aguentar. E os velhos cantam.